Olá a todos e a todas. Bem-vindos a mais uma celebração da língua portuguesa. A língua que une nas suas diferentes variedades 273 milhões de falantes que a têm, seja como materna, como nativa, oficial, segunda língua, etc. O que vos trago hoje é, antes de mais, uma pergunta sobre a língua portuguesa como língua de ciência. Cabe perguntar se o tamanho de uma língua, a importância de uma língua, se faz apenas pelo número de falantes. Evidentemente que não é esse o caso. A grandeza de uma língua faz também pela sua história, faz-se pela sua cultura, faz-se, sobretudo, pelos usos que dela são feitos. E os usos da língua portuguesa implicam, para já, que as pessoas que dela se servem a consideram útil, necessária. Para isso, evidentemente, não basta usá-la na família, entre os amigos, até nem basta utilizá-la no meio profissional, no comércio, até na diplomacia. É preciso que cumpra todas as funções necessárias e, dentro da pleia de funções que uma língua pode ter, provavelmente uma das mais cruciais é a da formação ou do ensino. Isto porque, enquanto língua da escola, língua em que se aprende, a língua portuguesa se torna uma língua de conhecimento, uma língua de conceptualização do mundo, uma língua de conceptualização de valores e uma expressão cultural de quem a utiliza ou das comunidades que a utilizam. Cabe perguntar, neste contexto, se de alguma maneira a língua, enquanto língua de ciência, e isto pode pôr-se para todas as línguas que não o inglês, não estará também a perder o domínio. De facto, na publicação internacional, certas áreas como as ciências, as tecnologias, as engenharias ou a matemática, as chamadas áreas STEM, preferem o inglês como língua franca. A questão põe-se, talvez, menos em ciências sociais e humanas e humanidades, quanto mais não seja, porque quaisquer estudos literários, culturais ou linguísticos que envolvam a língua portuguesa farão sentido, evidentemente, para as pessoas que conhecem e usam essas línguas. Como quer que seja, esta questão da perda de domínio poderá ser um falso problema no caso de considerarmos a língua portuguesa como língua de ciência. Se não vejamos, o que é uma língua de ciência? Não é apenas a língua em que se publica a comunicação científica. É também a língua em que as instituições comunicam, serve a comunicação administrativa, é também a língua em que se ensina, em que se trabalha, em que se investiga, em que se comunica num laboratório, numa turma, numa sala de aula. Estes usos diversos em contexto académico, só por si, farão efetivamente da língua portuguesa uma língua de ciência, uma língua de construção de conhecimento. Nesse âmbito, compete a quem ensina pensar em promover boas práticas. E as boas práticas de uso da língua em contexto de formação, de ensino, de ciência e de comunicação científica esbarram muitas vezes com um problema que se chama plágio. É verdade que o plágio é um construto cultural recente. Normalmente definimos-lo como a simulação de um conhecimento ou de uma competência que não existe, com o fim de obter um determinado grau ou uma determinada nota. De forma mais ampla, e está agora em causa a questão da publicação, é também uma violação dos direitos de autor, tanto mais grave quanto quem plagia se apodera de um bem simbólico que será muito difícil ou mesmo impossível de restituir. Contudo, quando olhamos às situações concretas de plágio, nós encontramos inúmeras possibilidades. É evidente que usar os trabalhos de colegas, não usar fontes originais, não as referenciar, traduzir um trabalho alheio pouco conhecido e fazê-lo passar como seu, fazer aquilo que se chama o patch writing, ou corta e cola, cortar citações, colá-las umas às outras e fazer um texto aparentemente novo. Tudo isto são situações que se aproximam do plágio, mas elas não têm todas o mesmo peso. Copiar o índice de uma tese já defendida pode ser considerado plágio ou não, dependendo da área e dependendo da extensão da cópia.
Assinar um artigo no qual não se colaborou, será plágio? Não será plágio? É fraude de certeza, mas talvez não possa ser classificado como plágio. Para que haja plágio, é preciso que haja pelo menos 4 situações que funcionam ao mesmo tempo, ou seja, são concomitantes. 2 produtos, 2 materiais, sejam eles escritos, orais ou multimodais, assemelham-se numa extensão razoável quando são de autoria distinta e, portanto, é muito estranho que 2 pessoas diferentes ou 2 grupos de pessoas diferentes os tenham produzido de forma tão semelhante. Um desses produtos, aquele que nós vamos chamar o plagiado ou ilegítimo, usa a informação proveniente do outro, que é o original, anterior cronologicamente, e que esse será, então, o legítimo. Não existe o respeito pelas regras de citação e de referenciação. E, finalmente, quarta característica, a ocultação do original será deliberada, ou seja, resulta de má fé, resulta de uma má intenção. Infelizmente, nem sempre é possível avaliar cabalmente todos estes critérios, especialmente o último. Como se avalia uma intenção? Ou pelo exagero de considerar que tudo o que parece plágio é, ou pelo exagero benevolente de considerar que nem tudo o que parece plágio não é plágio e, portanto, nada poderá ser plágio. Uma vez que esta situação é praticamente impossível de resolver, a minha proposta de hoje é que as pessoas que ensinam se concentrem numa outra perspectiva. A perspectiva da promoção de 2 competências académicas fundamentais. Em primeiro lugar, a competência de usar informação alheia num produto textual ou outro que seja próprio. A segunda, a assunção de uma voz autoral independente, autónoma e própria. Compete-nos, enquanto professores e professoras, promover a construção do saber autónomo, promover o aprender a aprender. E isso faz-se ensinando as pessoas que aprendem connosco a trabalhar com as fontes de informação de uma forma que se considere ética. É esse o ponto principal que vamos trabalhar na conferência de hoje. As boas práticas da comunidade académica estão relacionadas com a construção de conhecimento novo, que implica, obviamente, uma pesquisa científica prévia. E aqui isto é transversal a todos os níveis de ensino, desde o básico até ao superior. É evidente que nós no ensino superior estamos mais habituados a falar na escolha de um tema, de uma tese, de uma metodologia, a obter resultados, a produzir reflexões críticas sobre um determinado assunto. Mas também no ensino básico, escolher um tema para falar, defender uma posição, mostrar como se obteve uma determinada informação é, no fim de contas, uma mini pesquisa científica. E isto deve ser promovido desde os graus mais básicos de ensino, desde o ensino primário. A própria ética, que envolve os valores de seriedade, de verdade, de objetividade, respeito por outrem e respeito pelo trabalho de outras pessoas, também deve ser promovida em todos os graus de ensino. Isto levará as pessoas que ensinamos a aprender e a praticar formas ritualizadas de partilha do saber. E é isso que vai fazer do português que nós usamos cotidianamente nas escolas, nas universidades, nas instituições de ensino, uma língua de ciência de pleno direito. Para isso, a minha proposta é que seja promovida a voz autoral de cada cidadão e de cada cidadã lusófona. A voz autoral pode ser definida como uma construção de quem lê, mais até de quem escreve ou de quem fala. Mas é uma construção feita a partir de combinações particulares, de usos particulares, de determinadas estruturas discursivas, entre outras. E a voz autoral acaba por ser tridimensional. Terá uma dimensão individual, a da pessoa, com a sua formação, com aquilo que aprendeu na escola primária ou no ensino básico,
com as suas preferências de escrita, as suas preferências estilísticas, aquilo que leu, aquilo que já escreveu. Tem uma outra dimensão, que é a dimensão social, a dimensão da comunidade para quem essa pessoa irá falar, a quem essa pessoa irá comunicar conhecimento e saber, e que tem, evidentemente, horizontes de expectativas que poderão até variar conforme as áreas disciplinares. Não se comunica o saber da história como se comunica o saber da geografia, por exemplo. E é aqui, nesta dialética entre a dimensão individual e a dimensão social, que nasce a terceira dimensão da voz, a chamada dimensão dialógica. Uma voz autoral não existe se ela não for considerada em diálogo com outras vozes autorais. E por isso proponho trabalhar agora casos exemplares de diálogo de voz autoral que se foi construindo numa dimensão individual e social, mas também em diálogo com outras pessoas, com outros autores ou autoras. Vejamos o primeiro problema que tem de ser enfrentado quando se fala em voz autoral. É que neste diálogo de alguém que está a construir-se conhecimento novo, com as fontes de informação que está a utilizar, há sempre inúmeras vozes que falam ao mesmo tempo e o problema assemelha-se um pouco a tentar enfiar um polvo dentro de um copinho muito pequeno. Ficarão sempre alguns tentáculos de fora. E, portanto, para ensinar quem trabalha connosco a fazer um trabalho novo de conhecimento, utilizando fontes alheias, e isto exemplarmente acontece no ensino superior, de cada vez que se faz uma revisão da literatura, uma revisão bibliográfica, um estado na arte, é preciso encarar de frente o problema e compreender como se utiliza de forma ética, de forma adequada, de forma correta, as fontes, os dados, a informação que foi recolhida por outras pessoas. O que se pretende num trabalho próprio é que os nossos alunos e alunas sejam capazes de apresentar uma perspectiva original, mas também de usar fontes de outros autores ou autoras, dispensando, se possível, a sua consulta. E no resultado final, seja em oral, escrito ou multimodal, vai-se exigir que seja distinguido claramente o que pertence a cada pessoa e que, ao mesmo tempo, o discurso daí resultante seja um discurso coerente, lógico, fácil de compreender, fácil de seguir e também, de certa maneira, com sustentáculos argumentativos. Ora, consideremos, por exemplo, o excerto que aqui vos trago. Neste caso, Cláudia Barros dialoga com a sua voz com um autor de 1981, que é Gross. Quando os substantivos estão na posição de predicadores, escreve ela, são acompanhados por um tipo especial de verbos, nomeados por Gross, 1981, de verbos suporte. E estes verbos fornecem à construção com substantivos predicativos as marcas de tempo, modo, pessoa, número, que os nomes não apresentam devido à sua morfologia. Alguns exemplos de verbos suporte são dar, estar, fazer, haver, ser de e ter. Note-se que Gross aparece aqui convocado por Barros e está a dialogar com ela no respeito das regras de referenciação. Efetivamente, esta designação, que aliás é uma tradução da autora, está devidamente referenciada com o nome do autor e a data, o chamado sistema autor-data. Mas esta inclusão de Gross, na verdade, está englobada dentro de um texto mais vasto, em que a autora apresenta a definição e apresenta também exemplos que são seus, exemplos que são do português. O que temos aqui é um bom exemplo do diálogo de voz autoral, neste caso na área da linguística. Mas poderia ser outra área científica. Aqui, por exemplo, temos o diálogo da voz de Rosmaninho com Ramalho Ortigão. Rosmaninho está a apresentar um conceito de teoria das ideias que é seu,
dizendo que isto foi o princípio de um processo de negativização do conceito de cosmopolitismo que marcaria os 60 anos seguintes no século XIX. E diz: o cosmopolitismo tornou-se uma predisposição defeituosa para aceitar sem crítica o que vem do estrangeiro. Tudo isto pertence a Rosmaninho e foi escrito em 2017. Mas para sustentar o que está a dizer, Rosmaninho vai buscar a voz, o texto, a fonte, Ramalho Ortigão, em 1905. Efetivamente, em 1905, Ramalho Ortigão deplorou que a vida nas grandes cidades estivesse a, aspas, cosmopolitizar a multidão, fecha aspas, e no mesmo ato a, aspas abertas de novo, desnacionalizar o indivíduo. Ou seja, Rosmaninho convocou Ortigão para o seu texto, convidou-o, deu-lhe voz, mas ao mesmo tempo distinguiu claramente o que é César, ou o que é dele, e o que é de Ramalho Ortigão. Estes dois exemplos mostram-nos que há estratégias para o diálogo de vozes autorais. E essas estratégias devem ser, inclusive, faseadas, devemos trabalhá-las com os nossos alunos, com os nossos estudantes, com as nossas alunas, de maneira a que se habituem, se treinem e façam quase que automaticamente uma recolha das informações principais do texto original, transformando depois essa recolha num parágrafo menos extenso, aquilo que nós chamamos o resumo. Atenção que a maior parte das fases deste trabalho é, no fim de contas, uma construção de várias leituras. Uma leitura em diagonal, por exemplo, do índice, dos subtítulos, da conclusão e da introdução. Uma leitura mais demorada, para apreender verdadeiramente os conteúdos. Uma leitura para registro de notas, que depois é transformada num esquema das ideias principais, seja numa lista de itens, seja num mapa conceitual, seja num outro esquema qualquer. E, finalmente, entramos no domínio da reescrita do texto, que será seguido de uma última leitura de cotejo com o original ou os originais, no caso de haver várias fontes. Estão aqui envolvidos diferentes trabalhos de leitura, releitura, escrita, reescrita e transformação da informação. Obviamente que, com o passar do tempo, isto será um pouco mais rápido. Mas é importante que, independentemente do número de leituras, que aliás também pode depender da complexidade do texto, seja considerado este faseamento entre a primeira leitura e a leitura de cotejo. Quando isto é bem feito, o produto final será normalmente um texto ou uma apresentação, como esta que estou a fazer, em que a fonte original, ou as fontes originais, estão usadas e colocadas no sítio específico em que devem estar. E esse sítio específico é decidido por quem escreve o texto e não pelo autor que foi citado ou pela autora que foi referenciado. Porque quem escreve, quem fala, deve colocar a informação que recolheu ao serviço da sua argumentação original. E toda a organização textual do novo produto tem de ser feita do ponto de vista de quem fala, do ponto de vista da pessoa que escreve ou que está a produzir o novo texto e não dos outros autores. Sem esquecer a necessária harmonização de discurso entre originais e os que estão a ser escritos de novo. Isto faz-se normalmente com uma escala de fidelidade às fontes documentais. Partindo da fase menos original, do ponto ou do grau menos original, que é o da citação, teremos a seguir a paráfrase, depois o resumo, a síntese crítica e a alusão, que é o grau mais original, mas também o mais difícil de fazer. Vamos ver em que diferem estes graus. No caso da citação, sabemos que estamos a utilizar ipsis verbis, um excerto da fonte. E essa utilização pode ser breve, 1 a 4 linhas, em que o texto se vai integrar no corpo do nosso texto, sempre marcado com aspas e referenciado, ou pode ser uma citação longa, quando ocupa mais de 5 linhas,
e neste caso deve ser destacada, indentada, com uma linha de intervalo acima e abaixo e depois referenciada. Então, temos aqui um exemplo de citação breve. Rosa e Gonçalves, em 2020, aproveitam uma definição de Broncar, que aliás está a ser usada num contexto ligeiramente diferente, para dizer que as ações de linguagem de que resultam os textos empíricos são, isto é uma definição, unidades psicológicas sincrónicas que reúnem as representações de um agente sobre contextos de ação em seus aspectos físicos, sociais e subjetivos. Roncat, neste passo citado, não está propriamente a fazer a definição. Está a insistir na necessidade de considerar estas ações de linguagem. E as autoras aproveitaram o passo para proporcionar aos seus leitores uma definição. Isto é o que se chama inserir uma citação breve no nosso próprio texto. Um outro bom exemplo, agora com uma citação longa, utiliza um texto de Dominique Volton. E a autora que está a construir o texto diz: a globalização não é um fator que facilita a comunicação na perspectiva de Dominique Volton. E depois diz: os homens, e isto já é Volton falar pela voz da autora, os homens quiseram suprimir as distâncias, multiplicar as trocas, aproximar-se. Estamos a falar da comunicação à distância. Mas porque o fim das distâncias físicas revela a extensão das distâncias culturais, medimos hoje a dificuldade daquilo que a priori deveria ser uma vantagem para todos e que se revela muito mais complicado. Suportarmos-nos, descobrindo que somos muito diferentes à medida que nos aproximamos. Volton não está especificamente aqui a usar as palavras globalização e comunicação. Mas se lermos o texto todo, efetivamente é essa a ideia. E o que a autora fez foi importar da fonte o passo específico em que Volton explica o problema e não aquilo em que ele discutirá o que é globalização ou comunicação. Na verdade, aqui só interessa saber porque que a globalização não facilita a comunicação na ótica da autora que cita Volton. E reparem que, mais uma vez, é respeitada integralmente a diferença que existe entre o texto da autora e o texto citado da autoria de Dominique Volton. Uma outra possibilidade de utilização da fonte, agora menos fiel, será a chamada paráfrase que reproduz o texto original por outras palavras. Muitas vezes a estrutura frásica ou o vocabulário podem ser distintos, podem-se usar sinónimos, alterações na ordem de palavras, mas mantém-se o conteúdo e muitas vezes também as próprias palavras-chave vão surgir entre aspas. É aqui que se corre um certo risco no patch writing, o corta e cola de que eu falei há pouco. As paráfrases, no entanto, têm imensas vantagens, especialmente quando se usa texto numa outra língua. Reparem que neste novo excerto de Rosa e Gonçalves, as autoras vão de novo buscar Broncar e dizem que na realização de uma ação de linguagem, o agente da ação seleciona um modelo de género que lhe parece mais adequado à situação comunicativa, mediante as representações que a dela tem, adaptando esse modelo às propriedades específicas da situação. Nesta paráfrase está reproduzida uma ideia original de Broncar, escrita em outra língua, e que é um pouquinho mais extensa, mas as palavras são exatamente ou quase as mesmas, havendo aqui alguns sinónimos. Avançando um pouco mais, na tal escala de fidelidade, temos o chamado resumo. Neste texto de Mariano, ela resume um conto inteiro de Primo Levi na obra Se Isto é um Homem. Nessa obra, uma narrativa intitulada La Trégua conta a história do pequeno Urbinec, onde Trágio e horror se fundem, que o resgatará para sempre do denso e duplo anonimato que a sua inocência afásica o condenaria. Este texto não tem aquilo que se chama, perdoem uma expressão, um spoiler alert, mas tem. Quem ler o conto compreenderá o que eu estou a querer dizer. Já agora, o melhor resumo que eu conheço de Hamlet é Hamlet morre. Isso sim é um resumo. Tirou-se da peça de Shakespeare o essencial do que lá se passa. Perdoem as pessoas que ainda não tinham lido a peça de teatro.
O que interessa num resumo, no entanto, e é aí que vamos agora concentrar-nos, é que um resumo, tal como uma síntese crítica, é feito usando ideias do texto original ou dos textos que se consultaram, consideradas mais pertinentes. Qual é a diferença entre o resumo, que acabamos de ver, e a síntese crítica? A síntese crítica, na verdade, constrói-se a partir do resumo, ou de vários resumos, de um ou de vários autores, de uma ou de várias fontes. O que acontece é que o resumo, que é feito um pouco à maneira do que eu mencionei há pouco para a leitura dos originais, acaba por ser ampliado, inserindo-se nele, ou inserindo-se no texto que está a ser reescrito, a perspectiva de quem escreve. Uma síntese crítica, assim, pode incluir alusões genéricas, pode juntar várias fontes e é justamente a forma mais indicada de trabalhar quando há informação que se repete, que se contradiz, que se completa ou que de alguma maneira não está de acordo, porque, por exemplo, os autores originais não têm o mesmo ponto de vista. Vejamos um pequeno exemplo. Retomando o texto de Voltaire, de que falámos há bocadinho, a mesma autora escreveu o seguinte: por conseguinte, a globalização não é um fator que facilita a comunicação. Na opinião de Dominique Voltaire, é mesmo um obstáculo, porque a proximidade física, permitida pela internet, por exemplo, revela mais do que esconde as diferenças culturais. E aqui existe um pequeno resumo da ideia de Voltaire que nós vimos há pouco. São precisamente estas diferenças que representam um dos maiores entraves à comunicação. Se recordarmos a este respeito as interpretações mais radicais da hipótese Sapir-Whorf, e prossegue por aí. O que está azul são marcas do estilo da autora, o uso de conectores, de articuladores, palavras favoritas como fator e fato, utilização do sujeito número. Nada disso pertence a Voltaire, mas o respeito pela ideia de Voltaire está cá, uma vez que ele aparece referenciado no meio do excerto. Da síntese crítica, passamos agora ao último grau da escala de fidelidade, que é a alusão. Neste texto de Rodrigues e Silvano, encontramos precisamente a forma de aludir a uma fonte ou uma informação que não é nossa, mas que aparece cá respeitada. É que em vez de se citar, parafrasear, resumir ou sintetizar, a bem dizer, o que acontece é que todo um conjunto, todo um livro, todo um conjunto de capítulos, de artigos, ou de projetos, ou de relatórios, aparece mencionado no final deste pequeno excerto. Foram definidos os seguintes objetivos para o trabalho de Rodrigues e Silvano: observar a correlação entre o desenvolvimento da competência linguística do aluno e o seu nível de desempenho na produção textual, avaliar o nível de eficácia de uma sequência didática, intencionalmente orientada para a implicação entre o desenvolvimento da competência linguística e a qualificação da produção escrita dos alunos, e agora aparece o que não é das autoras, articulando os pressupostos da pedagogia dos discursos e do laboratório gramatical. Pedagogia dos discursos Fonseca e Fonseca, 1990, Fonseca, 1988-1989, Laboratório Gramatical, Duarte, 1992, e já agora, nós próprias, Silvânia Rodrigues, em 2008. A alusão serve para utilizar apenas uma ideia que até pode estar desenvolvida num texto muito mais extenso, resumindo-a apenas a com uma palavra ou um conjunto de palavras. O importante é que isso seja sempre referenciado, indicado, com o sistema autor-data ou o sistema da nota de rodapé, um bocadinho mais tradicional e que ocupa uma maior extensão de texto. Este conjunto de graus de fidelidade às fontes é a proposta de trabalho que eu trago hoje para, de alguma maneira, promover, passando agora ao ponto de partida, o português como língua de ciência. Sendo uma língua de ciência, ela é usada no mundo do conhecimento, no mundo do saber. E é a missão de quem ensina promover boas práticas, fomentar a identidade dos cidadãos e das cidadãs lusófonas em português. Para isso, ele lança quem ensina
lanço a todos os meus colegas e as minhas colegas um desafio duplo neste Dia da Língua Portuguesa. Encorajarmos a ética no uso das fontes, ajudarmos os nossos alunos e as nossas alunas a construir vozes autorais individuais. Espero que a palestra de hoje tenha contribuído para essa missão. Muito obrigada pela vossa atenção e fica aqui o meu contato se quiserem dialogar comigo por outros meios sobre este ou outros assuntos do discurso académico. E espero que tenha sido útil aquilo que vos apresentei.